Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, sou criador da Academia Astrológica e terapeuta e estou fazendo uma série de vídeos sobre o planeta Plutão. Para quem já me acompanha há algum tempo sabe que Plutão em casa 8 é minha especialidade, é a base do meu trabalho do dia a dia, são fontes principais de conhecimento que eu tiro para poder aplicar na terapia astrológica. E é um tema que é muito complexo e que as pessoas tem muita curiosidade sobre isso. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos para contar para vocês de uma maneira superficial, mas nem tanto, como que eu enxergo isso, como que eu uso isso no meu dia a dia, que tipo de informações eu tiro desse símbolo, dessas expressões e como que eu lido com isso com meus clientes no dia a dia. Então eu vou fazer um montão de vídeos, eu estou fazendo vários vídeos explicando como que esse Plutão funciona, signo por signo, casa por casa, como que é o conceito disso, como que ele se aplica em aspectos e como que você deve ficar atento para se isso está influenciando no seu mapa e como que você deve se dedicar a conhecer essa, esse ponto tão importante no mapa da gente. Mas esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que a gente vai decidir de uma forma astrológica se esse Plutão tem um peso dentro das casas do mapa natal, tá? Porque ele não funciona igual em todas as posições, tá? Você tem Plutão no mapa, todo mundo tem Plutão no mapa, e a gente precisa aprender, ou vocês podem começar a diferenciar se esse Plutão realmente é uma coisa pesada no mapa, onde ele traz mesmo essas situações, esses traumas, essas dores no seu dia a dia, ou se ele é um planeta de leve para neutro, a posição dele e como que ele interfere no seu mapa, tá? Então, a gente precisa começar a pensar, ou eu gostaria de começar a falar para vocês, no sentido de identificação de como ele atua dentro de uma casa, tá? Porque ele não atua igual o tempo todo. Ele tem várias diferenças, né? Ele tem comportamentos diferentes. E eu gosto de usar o seguinte exemplo. Imagina que você tem que entrar num cômodo da sua casa. Você tem que entrar nesse lugar aí. Você está lá a primeira vez que você vai entrar nessa casa nova, você entrou e você está lá vendo como as coisas funcionam e você tem que entrar em determinado cômodo para conhecer aquilo também. Quando você tem um Plutão muito próximo da entrada de uma casa no seu mapa, é como se você fosse entrar nesse cômodo e na frente desse cômodo, bem na porta, plantado na porta ali, tem um monstrão. Tem um bicho estranho, esquisito, asqueroso, assustador. Um Frankenstein, é um Darth Vader, é um Coringa da vida, né? Mostra um lado, é uma imagem muito profunda, assustadora, agressiva, né? O retrato de Hades, o retrato de Plutão na mitologia grega é Hades, que é o rei do submundo, é o que cuida de tudo que está morto debaixo da terra, né? Então ele não tem uma imagem fofinha e gostosa. Ele é assustador, ele é amedrontador, né? Ele põe muito medo. Então, se você precisa entrar nesse quarto, você tem que passar por essa figura. Você tem que experimentar a intensidade daquela figura imediatamente, porque ele está diretamente na entrada daquele ponto. Outra coisa a outra experimentação é se você tem esse Plutão mais para o meio da casa, para o meio do cômodo. Porque você está na porta, você está ali da porta do cômodo, você está vendo esse monstrão, esse dragão, lá no meio do quarto. Então ele não está imediatamente em contato com você, ele ainda te gera esse medo, ele ainda gera essa insegurança, essas incertezas e esse talvez até pânico, mas você sabe que se você der um passo, dois passos para dentro do quarto, ele não consegue te pegar imediatamente, o que é muito diferente que se ele estiver na porta, certo? Então tem uma diferença de intensidade de percepção disso. E o terceiro caso é quando você tem o Plutão no final do quarto, lá no cantinho, lá no quartinho desse cômodo tem uma cadeira e o Plutão está sentadinho lá na cadeira, lá no fundinho lá. Então você sabe que você pode entrar nesse cômodo, você pode acessar as coisas desse cômodo sem que aquilo lá toque em você, mas isso está lá.
é um peso que existe, né? É aquela imagem no fundo, aquela coisa assustadora que você sabe que em algum momento aquilo pode pular para fora e te pegar. Então ele gera medo, sim, ele gera insegurança, mas o impacto dele não é imediato. Muito possivelmente ele vai ficar no cantinho dele lá só de olho, sem ter a atuação infernal que ele pode ter na vida das pessoas. Ele pode só servir como um aviso que aqui tem alguma coisa perigosa que pode te destruir, mas ele pode não necessariamente atuar. Então você entende que esses 3 níveis de presença de Plutão numa casa é muito importante para a gente conseguir decidir qual que é o tipo de atuação que ele tem no seu mapa referente a casas, não a planetas, tá? A planetas eu vou mostrar num outro vídeo como que ele vai se conectar com os planetas Sol e Lua, dependendo dos aspectos e posicionamentos que ele tiver. Aqui é só casas, tá? Então, o que a gente vai entender? Na hora que a gente tem essas percepções, na hora que a gente tem essa leitura, eu vou poder ficar mais ou menos tranquilo dependendo da decisão, dependendo da interpretação que eu for dar para aquilo. Se ele é muito forte, se ele é intermediário ou se ele potencialmente pode ser fraco, tá? Como se Plutão fosse fraco, mas ele pode ser menos potente. Pronto. Dentro da casa, tá? Dentro da casa, tá certo? Então, com essa visão, a gente consegue ter uma percepção melhor se a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais intensa, voltada para os temas daquela casa também, ou se a gente pode só pensar em como que ele atua com os planetas, tá bom? E no fundo, quando a gente olha para um mapa e vê, principalmente que a gente tem um Plutão na cúspide da casa, bem na entrada, bem na entradinha, né, o monstro debaixo do batente da porta, a gente já sabe, a pessoa já sabe, né? Ela pode não saber que é Plutão que gera aqueles problemas ou que simboliza aqueles traumas, mas a pessoa tem aqueles traumas, né? Então, por exemplo, se você tem um Plutão na entrada da casa 5, as suas experiências na sua vida de criança podem ter sido muito marcantes e pode ter várias coisas acontecendo ali. Uma das coisas que acontece bastante é a pessoa ter passado por várias situações de bullying na escola, por exemplo. Isso pode ter sido muito marcante, né? Plutão na entrada da casa 5. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, quem tem Plutão na entrada da casa 5 é ter algum problema muito grave com filhos, né? O próprio filho está passando por alguma questão muito difícil. E isso realmente é muito impactante, certo? Mas isso a gente tem que avaliar caso a caso. E lembra sempre que todo símbolo tem muitas expressões diferentes. Então não se apega nesses 2 exemplos que eu dei, principalmente na parte de filhos, porque vai ter alguém que vai lá correndo no mapa e vai ver, meu Deus, eu tenho Plutão na entrada da casa 5, eu tenho 3 filhos, então todos os 3 vão morrer. Não é assim que a gente avalia as coisas. A gente tem que ver caso a caso com cuidado, cautela, avaliando várias expressões diferentes, tá? Não é porque você tem Plutão na entrada da casa 5 que as coisas vão acontecer desse jeito. É que aquilo lá é uma expressão daquilo, tá bom? Então, eu trouxe 3 mapas aqui, são 3 exemplos, tá? Mapas aleatórios, de como que a gente identifica se esse Plutão é um peso, se ele está médio ou se ele está, entre aspas, leve dentro de um mapa, tá? Então, vamos lá para a tela para poder identificar isso aqui. Então, olha só, esse exemplo é o mapa de agora, tá? Eu tô filmando esse vídeo dia 21 de agosto, às 19 horas e 43 minutos. E coincidentemente, na hora que eu abri o programa Pegasus, ele já me veio com o Plutão bem na entrada de uma casa, que é a entrada da casa 11. Ó. Ele está bem pertinho. A linha de começo de uma casa chama cúspide, tá? Para quem não sabe, né? Quem já manja de astrologia já está sabendo disso. Então a cúspide da casa 11 está passando bem aqui no 26º grau de Capricórnio e o Plutão está em 0 grau de Aquário, tá? Então o que acontece? Ele está muito pertinho da entrada. Para você que ainda tem dúvidas sobre como que a gente avalia posicionamento de planetas, você pode assistir o vídeo O que são orbes, que está na playlist Curso Gratuito de Astrologia. Para você acessar isso, vai lá na página principal do canal aqui no YouTube, vai em playlists, seleciona lá Curso Gratuito de Astrologia e procura a aula O que são orbes. Se eu não me engano é
quinta ou sexta aula, alguma coisa assim, mas está ali fácil de achar. Ali eu explico o que são orbes e como que você identifica isso nessas casas, tá? Então aqui eu tenho o início da casa 11, começando 26 graus de Capricórnio, e logo depois, 4 graus depois, porque isso aqui é um círculo, e o círculo, a distância do círculo a gente mede em graus, né? Lembra disso. 4 graus depois da entrada da casa 11 tem Plutão. Então, imagina que se eu tivesse o batente da porta aqui do meu escritório, fosse a entrada da casa 11, esse Plutão ele estaria tipo 40 centímetros para dentro, né? O que vai fazer com que, se você tiver que passar nessa porta aqui, você vai ter que dar uma espremidinha pelo canto e tentar passar meio de ladinho, assim, para ele não te pegar com aquelas garras sanguinolentas dele, né? Então, ele tá ali, ele tá muito presente, você tá passando apertadinho ali por ele, né? E ele tá, né, cheirando seu cangote. Então, esse Plutão aqui, ele tem uma intensidade muito poderosa dentro dessa casa, se este mapa fosse um mapa de uma pessoa, tá? Então, eu tenho Plutão, que é um símbolo de ameaça, que é um símbolo de destruição, que é um símbolo de medo, agressões e violência, colocados dentro da casa 11, que é a casa dos amigos, dos grupos. Isso aqui, de uma maneira bem simples, bem superficial, poderia simbolizar que essa pessoa pode passar por situações bastante problemáticas ligadas com grupos, com aglomerações, com violência com amigos, tá? Então isso aqui poderia ser algo iminente, poderia ser algo que aconteceu e que poderia ter feito a pessoa sofrer bastante. Ela poderia, por exemplo, ter sido injustamente ou até justamente expulsa de um grupo de amigos de uma forma muito agressiva, de uma forma humilhante, tá? E isso pode fazer com que ela se mantenha afastada de todos os amigos depois para o resto da vida, pode ser uma pessoa muito solitária, tá? Isso sem levar em conta o resto do mapa, obviamente. Estou só recortando esse pedaço de Plutão ali, tá bom? Então esse é o primeiro exemplo de um Plutão forte. Nesse segundo caso, é um eclipse que a gente teve dia 18 de novembro de 2021, que foi um eclipse que aconteceu aqui, um eclipse lunar em Touro, tá? E peguei esse mapa aleatoriamente também, eu abri o mapa aqui e achei que Plutão está no meio da casa, ó. Ele está aqui embaixo na casa 4 em Capricórnio. Só para vocês terem uma ideia de como Plutão anda devagar. Aqui ele está em 24 graus, em novembro de 2021. Aqui ele está em 0 grau de Aquário em 21 de agosto de 2024. Quer dizer, em 3 anos ele andou 7 graus. 6 graus, né? Quase 7. É muito pouco, né? O Plutão é muito lento. E aí eu vou explicar para vocês por que, na parte de trânsitos, por que a gente olha para ele de forma diferente dos outros planetas. Na parte de trânsito eu digo de previsão. Se vocês já assistiram vídeos sobre previsões, eu já expliquei isso algumas vezes, tá? De como a gente olha para ele de uma forma diferente de como olha para os outros, tá? Então você tem aqui, ó, o Plutão no meio da casa 4, tá? O que quer dizer essa história? Que a pessoa, quando entrou no cômodo, quando ela deu de cara com esse cômodo, ela viu que no meio daquele cômodo tinha um monstro, um dragão, alguma coisa ameaçadora, potencialmente destruidora. Só que isso aqui ficou um pouquinho afastado, está um pouquinho mais para o meio. Então é uma experiência difícil, é uma experiência problemática, que potencialmente pode trazer problemas internos para a pessoa, só que isso aqui não é tão intenso e tão poderoso quanto poderia ser se ele estivesse no lugar de Vênus aqui, tá? Então, de uma certa maneira, essa análise aqui vai ser um pouco enganosa para quem olha a princípio. Porque bem na entrada da casa 4, eu tenho Vênus, que é o planeta da beleza, do prazer, da estética, né, das boas relações. Só que esse Vênus está em Capricórnio, que não é tão fofinho quanto você pode imaginar, muito pelo contrário, né? Ele tem uma relação mais dura. Então você tem uma pessoa que tem uma visão familiar que potencialmente pode ser coerente, não gostosa, mas que em algum momento ao longo da vida passou por alguma experiência difícil dentro dessa conexão. Aqui, sabe o que pode acontecer aqui? A família pode ter passado em algum momento por alguma falência, onde elas tiveram que sair de uma casa muito grande
muito num bairro nobre, uma casa grande, para um apartamentozinho pequenininho, porque o pai quebrou, a mãe quebrou, a empresa deles quebrou e eles tiveram que reduzir a experiência de vida, onde isso aqui pode ter sido bastante difícil para a pessoa. Se ela sai de um colégio onde tem um colégio super particular e caro de São Paulo para um colégiozinho estadual, por exemplo, né, essa mudança ali pode ter sido bastante complexa, né? Sair de um bairro nobre para morar na periferia é bastante complicado para quem tem realidade, esse choque de realidade, né? E a origem pode ter sido essa situação familiar aí, tá? Então, assim, a gente tem uma intensidade que pode ser forte, mas também pode não ter sido tão intenso assim, tá? Pode não ter trazido grandes experiências traumáticas para essa pessoa, certo? Agora aqui nesse último exemplo, eu tenho um Plutão no final da casa, ó. A casa 4, ela abre aqui, ó, em 1 grau de Escorpião, e esse Plutão está em 22 graus de Escorpião. A casa 5 abre em 28 graus de Escorpião. Quer dizer, esse Plutão ele está chegando lá na casa 8, ele está indo longe, né? Ele está chegando lá na casa 8 não, na casa 5. Né? Então, pensa que nesse exemplo aqui, é como se você tivesse o monstro no canto do quarto, lá no fundinho do cômodo lá, e às vezes ele dá aquelas ameaças para fora ali, mas ele não efetivamente sai e causa o problema. Ele tem aquilo lá, então você fica sempre com aquela sensação no fundo da cabeça que tem alguma coisa que pode me pegar. O monstro debaixo da cama, o monstro dentro do armário, sempre tem em algum lugar, então você fica meio que assim, mas que não necessariamente esse monstro vai sair para te pegar. Manja? A criança que está ali com medo de dormir e ela sai de lá e fala que mãe, tem um monstro debaixo da minha cama. Mas o monstro não vai fisicamente pegar aquela criança, mas ela emocionalmente pode trazer esses medos e inseguranças, tá? E diga-se de passagem, existem monstros que ficam debaixo da cama sim, tá? Simbolicamente, obviamente, ou quem sabe fisicamente mesmo, né? Quem sabe? Então aqui a gente tem um outro exemplo de que o Plutão já é já está numa posição mais leve, ele está menos ameaçador. E eu gosto de pensar do seguinte jeito: se você pega aqui um exemplo como esse e você vai ver, é como se você olhasse num relógio e visse ali, ó, agora são 19 horas e 58 minutos. São 19 horas ou são 20 horas? Né? Quando você olha para 7h58, você não vai falar 7h58 para alguém, você vai falar são 8 horas. O que quer dizer que um planeta na posição final de uma casa, ele já não está mais interferindo ao longo do corpo dessa casa. Ele já está pegando um pedaço do próximo setor, ele já está entrando no próximo setor. Tá? Então a gente tem essa diferenciação bastante intensa. Neste ponto aqui, se o Plutão tivesse um grauzinho mais para o lado, ele já estava lá na entrada da casa 5. E aí a gente volta no primeiro exemplo, onde você tem um Plutão. Lembra o primeiro exemplo que eu falei para vocês, que era esse aqui, ó? O Plutão, cadê? Tá aqui, ó. Ele tá, falei, bem na entrada da casa 11. 4 graus dentro da casa 11. Lembra que eu falei? No batente da minha porta aqui é como se o Plutão tivesse 40 centímetros para dentro. Neste outro exemplo aqui, é como se ele tivesse 40 centímetros para fora daquele cômodo onde você quer entrar. Então ele é uma dificuldade extra ainda, ele traz mais problemas. Ele está no final do corredor, mas ele já não está presente no corredor e ele está impedindo a entrada no próximo cômodo que você precisa ir. Tá? Então isso é muito impactante, ele traz muita força. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer, essa diferenciação a gente precisa fazer, que às vezes as pessoas vão olhar lá e falar assim, quer ver? Vou até pôr o meu mapa na tela aqui para vocês verem. Ó. Por exemplo, a pessoa pode chegar aqui e falar assim, meu Deus, eu descobri que eu tenho Plutão na casa 1. O que quer dizer? Aí eu li em algum lugar que quem tem Plutão na casa 1 pode correr o risco de ter mortes violentas, câncer, problemas físicos generalizados e depressão e tentativa de suicídio. E pode ter todo esse monte de coisa, pode acontecer. Pode ter passado por uma situação de violência muito grande no começo da vida. Isso pode acontecer. Porém,
Depende muito do posicionamento em que esse Plutão está dentro dessa casa. Este mapa aqui é do Titio. Titio não teve violência na vida, não passou por nenhuma doença ainda, né? Não teve nada grave, não teve nenhum desses problemas que você lê que Plutão na casa 1 provoca. O que pode ter acontecido aqui é que ele pode ter ajudado em questões de autossabotagem e dificuldade de desenvolvimento na vida. Isso pode ter acontecido, mas ele não foi o fator principal. Porque a casa 1 começa aqui em Virgem, ascendente em Virgem, que é 23 graus. E o Plutão está lá no meio da casa em 14 graus de Libra. Quer dizer, ele está 17 graus longe da entrada da casa. É como se eu pegasse aqui a porta do meu quarto e o Plutão estivesse do meio para o fundo do quarto. Então eu posso entrar e fazer as minhas coisas aqui meio que de olho no que está acontecendo, mas fazendo as minhas coisas aqui com relativo sossego, tá? Ele atrapalha? Com certeza, mas ele não é o causador das coisas. Então quando você vai ler as coisas na internet, quando você vai ler o que um planeta na casa X faz, você precisa levar em consideração qual é o posicionamento do Plutão dentro dessa casa. E aí você vai reduzir isso de intensidade. E você pode muito bem identificar isso na sua vida. Se você pensar e olhar para aquele negócio lá, né? Você olha para aquele conceito lá, Plutão na casa não sei o que lá, faz, nossa, isso, explosão e vulcão e doenças e violência, aquela coisa toda. E você pegar essa história e colocar dentro da sua realidade, do que você já viveu até o momento, muito possivelmente você vai conseguir identificar se aquilo é uma verdade ou não. E se ele estiver mais para o meio da casa, potencialmente as coisas drásticas, problemáticas e absurdamente complicadas não devem acontecer. Obviamente isso não é uma certeza, mas é uma grande possibilidade, tá bom? Então é isso. Essa identificação é muito importante, tá? Próxima aula eu vou falar de Plutão nos signos. E isso também é outro ponto importante para vocês identificarem como que esse Plutão atua na vida de vocês. Beleza? Então é isso. Beijo para todos. Até o próximo.